Olá, irmãos, dando seguimento, parte de número 15, estudo aprofundado sobre o livro de Esther. A gente está destrinchando os 10 filhos de Ramã, que apontam para 10 chifres da besta, que esses 10 chifres são 10 nações, das quais 10 nações eu falei no vídeo anterior, que está lá em Ezequiel 38, né? Ali tem 10 nações, juntamente com a besta, né? E a gente agora vai trabalhar a ideia de dois povos, né? Iraque e Arábia Saudita, Edom e Caldeus, ok? E o que é Edom e Caldeus? Caldeus é os ismaelitas, né? Eu entendo, né? O povo é o pessoal de Ismael, né? Claro que se misturar tudo, não dá para saber exatamente, mas Ismael e Edom é Isaú, né? Irmão de Jacó. Lá em Gênesis 33, se eu não me engano, tá? Quando estou com a palavra aberta aqui, 32 ou 33. Isaú, nesse momento, ele já está perturbando o seu pai Isaac e a sua mãe Rebeca, como se diz Rebeca, perturbando Rebeca e Isaac, né? Causa amargura de espírito para Isaac e Rebeca, né? Não só como ele está sabendo disso, ele sai de onde ele está e vai e se casa com uma filha de Ismael, né? Ismael, que é filho de Abraão. Ou seja, Isaú dá um jeito de se misturar com Ismael, entende? Edomitas com ismaelitas, né? Então, a Arábia Saudita é o povo de Isaú e o Iraque é o povo de Ismael, entende? Claro que houve uma mistura ali e tal, tem toda essa história aí que eu não vou entrar agora, mas a profecia separa os dois, né? Para trazer entendimento e revelação para nós. É isso que a gente vai ler hoje, um pouco aqui no capítulo 49, 50 e 51. Capítulo 49, verso 21. A terra estremecerá com o estrondo da sua queda, e o som do seu clamor se ouvirá até do mar vermelho. 22. Eis que como águia subirá e voará, e estenderá suas asas contra Bosna, e o coração do valente de Edom, naquele dia, se tornará como um coração da mulher que está com dores de parto. Então você percebe que falou da Arábia Saudita, esses dois versos falou da Arábia Saudita, somente a Arábia Saudita. Lá em Apocalipse 18, qual a expressão que está lá? Caiu a grande Babilônia, certo? E se você ler um pouquinho, continuar lendo um pouquinho antes, aliás, a sequência do verso, você vai ver que os marinheiros, os príncipes, governantes, as pessoas que trabalham com mercadorias pelo Mar Vermelho, vão estar de longe, olhando a sua fumaceira, observando e chorando, ai da grande cidade, né? Não vamos poder comprar nem vender mais, etc. Toda aquela expressão. E aqui está falando, ó, a terra estremecerá com o estrondo da sua queda, e até do Mar Vermelho vai dar para ouvir o som do seu grito, né? Então o povo que está no Mar Vermelho, que é na beiradinha da Arábia Saudita, vai ouvir o som. Por quê? Porque a Arábia Saudita está na beiradinha do mar, certo? Eis que como águia, então vai lá, e ainda falou no verso 22, eis que como águia subirá, a fumaceira, né? E voará, e estenderá suas asas contra Bosna. E o coração do valente de Edom, e o coração do valente da Arábia Saudita, naquele dia, se tornará como o coração da mulher que está com dores de parto, né? Jeremias 30 fala disso, como o irmão Luiz já gravou um vídeo falando disso. Jeremias 30 e Isaías 13, se eu não me engano, falando dessa situação aqui, né? Então, você percebe que aqui ele está falando de grande Babilônia, como Edom, certo? Agora vamos ler o verso de número 33, ainda no capítulo 49. 33, diz assim: assim, Assur se tornará em morada de chacais, em desolação, para sempre. Ninguém habitará ali, nem peregrinará ali o Filho do Homem. Então, Assur é uma das cidades que tem lá na Arábia Saudita. Tinha, né? Agora deve ter mudado o nome, né? Uma profecia na época de Jeremias, né? Então, mas é uma cidade que está lá dentro da Arábia Saudita, dentro daquele território, Arábia Saudita. Assur tornará morada de chacais, de desolação para sempre. Ninguém habitará ali, entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Alguns estudos, né, de alguns irmãos colocam como sendo que a grande prostituta é Jerusalém, né? Só que Zacarias, né, tem uma enfatização muito grande lá. Jerusalém será habitada novamente, Zacarias. Um anjo falando para o outro, na verdade, né? E tem outros profetas que falam, a Jerusalém será habitada novamente, né? Isaías 2, por exemplo, né? De Sião sairá a palavra, né? E de Jerusalém a sua lei.
entende? Então, essa Jerusalém atual, tudo bem, ela é uma grande prostituta, a Jerusalém atual. Ela vai ser destruída, sim, mas ela será habitada novamente, entende? A região dela será habitada novamente. Agora, a região da Arábia Saudita não será mais. De geração em geração, vai subir uma fumaceira, né? Todo o período do milênio servirá de sinal para as nações que estarão na terra, né? As nações vão olhar e falar, olha, Deus fez um grande sinal lá, né? Deus fez uma destruição lá, né? Por todo o milênio, né? O pessoal vai ver as fumaceiras subindo, né? Agora capítulo 50 do 1 ao 5. Eu já falei no outro vídeo. Próximo capítulo, do 1 até o 5. Eu já falei no outro vídeo, mas vamos repetir que é bom. A palavra do Senhor que falou acerca da Babilônia e acerca da terra dos caldeus, por intermédio do profeta Jeremias. Observe que ele separou. A palavra que falou o Senhor a respeito de Babilônia, um ponto, e acerca da terra dos caldeus, por intermédio do profeta Jeremias. Então você percebe que ele usou dois termos, né? duas regiões distintos. 2. Anunciai entre as nações e publicai, arvorando um estandartes. Sim, publicai, não encubrais e dizei, tomada está a Babilônia. Um ponto. Confundido está Bel, caído está a morada, Merodach na verdade. Confundidos estão seus ídolos e caídos estão seus deuses. Pois do norte, pois de Nínive, pois do Iraque, sobe contra ela quem? A Arábia, uma nação que fará sua terra uma desolação, e não haverá quem nela habite. Tanto homens como animais já fugiram e se foram. Então percebe que Jeremias está dizendo? Do norte vai vir uma nação que vai vir contra ela. Ela quem? A Babilônia, a Arábia. Percebe que são dois pontos distintos? E eu não falei no vídeo anterior que o falso profeta está em Nínive. Ele mesmo outorga a autoridade para a Arábia, para a besta, com 10 chifres, certo? Até um determinado ponto. Chega um determinado ponto, as 10 nações destroem ela, né? Com o dedinho dele, porque ele está no norte. Do norte vem um cidadão, do norte vem um povo, do norte vem uma ordem, que vão fazer sua terra devastada, a terra da Babilônia, entende? Dos caldeus vem, a gente vai ler essa sequência aqui, ó. Bastante coisa. Verso 4. Aí, para aqueles que dizem, né? Ah, irmão, mas esse ponto aí já aconteceu no passado. Jeremias está falando do passado, contra os israelitas, né? Quando o rei da Síria saiu, veio do norte, cercou Jerusalém, fez tudo aquilo lá. Então vamos ler de novo. Eu li o 3, né? Mas eu vou ler o 3, o 4 e o 5 na sequência, para ver. Verso 3. Pois do norte sobe contra ela uma nação que fará da sua terra uma desolação, e não haverá ali quem habite. Tanto homens como animais já fugiram e se foram. Verso 4. Naqueles dias, olha só que interessante, e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus. Acerca de Sião indagarão, tendo os seus rostos voltados para lá, dizendo, vinde e unimo-vos, unifiquemo-nos ao Senhor, uma aliança eterna que nunca será esquecida. Ficou no passado? Sendo que a casa de Judá e a casa de Israel ainda não voltaram para lá, dizendo, entende? E quando é que eles vão voltar? No arrebatamento, né? No ajuntamento, né? Quando estiver lá, eles vão falar, vinde, vamos para Jerusalém, né? Para uma aliança eterna com o Senhor. É nesse tempo que vai acontecer, né? Não no passado, no tempo deles. Agora vamos para o verso 9. Pois eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma companhia de grandes nações da terra do norte. Olha só, veio de novo. Do Iraque vai vir um grande agrupamento de pessoas contra a Babilônia. Vou ler de novo, que eu me perdi na leitura. Pois eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma companhia de grandes nações da terra do norte, e por-se-ão em ordem contra ela, e dali será ela tomada, e as suas flechas serão como as de um valente herói. Nenhuma tornará sem efeito. Verso 10. A Caldeia
Em outras palavras, o Iraque servirá de presa. Todos os que a saquearem ficarão fartos, diz o Senhor. Verso 11. Embora vos alegreis e vos regozijais, os saqueadores da minha herança, embora andeis soltos como ovelha, como novilha que pisa erva, e rincheis como cavalos rigorosos. 12. Muito envergonhada será vossa mãe, ficará humilhada as que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Percebe que ele trocou o nome? Olha só que interessante. O verso 12. Muito envergonhada será a vossa mãe. Falando para o povo do Iraque. Muito envergonhada será a vossa mãe. Mãe das meretrizes, mãe das prostituições, mãe das abominações da terra, a grande Babilônia. Muito envergonhada será a grande prostituta, sua mãe. Ficará humilhada a que vos deu a luz. A Babilônia deu a luz. A imagem da besta, lembra? Deu a luz. Um deserto, e a terra seca se tornará em solidão, porque ninguém mais habitará ali, na Arábia Saudita. Qual verso mais que a gente vai ler? Agora do 15 ao 20. Pula 2 aqui. Gritai contra ela, rodeando-a, e ela já se submeteu. Caíram seus baluartes, estão derrubados seus muros. Pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, conforme o que ela fez, assim fazei a ela. Apocalipse 18 está essa expressão. Naum também, Obadias também. Cortai de Babilônia o que semeia, e o que maneja foice no tempo da colheita. Por causa da espada do opressor, virá-se a cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. E agora, por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhes quebrou os ossos. Aqui está no literal da época deles, né? 18. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. Então ele está falando de um contexto literal da época deles, que ele já castigou uma vez o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e já castigou também o rei da Síria uma vez, né? 19. E farei voltar Israel para a sua morada, e ele pastará no Carmelo e no Bazã, e se fartará nos outeiros de Efraim e de Gileade. 20. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á iniquidade em Israel, e não haverá, e o pecado em Judá, e não se achará, pois perdoarei aos que o deixar de resto. Assim como está lá em Romanos, né, capítulo 9, 10 e 11, né? Qual dos 3 capítulos que Paulo fala, eu não sei, mas eu vou lembrar o verso aqui. E assim será a minha aliança, acho que é o capítulo 9. E assim será a minha aliança com eles, né? Quando eu os tirar os seus pecados, né? Então, é esse ponto aqui, ó, que o Paulo está falando, né? E quando é que ele vai tirar os pecados deles? Quando ele destruir a grande Babilônia, o rei da Síria, né? Tá certo? E ia juntar eles em tudo um lugar, perdoar eles, né? No sentido assim de colocar eles na terra para sempre, né? Claro que ele já perdoou espiritualmente, mas vai ter um perdão ali que vai colocar eles na terra, ser como prova de vista. Olha, agora eu coloco vocês aqui e nunca mais vocês vão sair daqui, nunca mais vai ter quem vos espante daqui. Amém? Fechando essa parte e vamos para a parte de número 16.